Olá galera, beleza? Eu sou o professor Marcondes, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Nesta aula nós iremos ver as propriedades da adição. Então, vamos lá? A primeira propriedade se chama propriedade comutativa. O que quer dizer propriedade comutativa? Seja A e B números naturais quaisquer. Então, a gente pode pegar dois números aleatórios. Eu peguei aqui o número 35 e o número 15, né? Então essas letras aqui a gente atribui qualquer valor que a gente quiser, mas sendo que relacionados aos números naturais, 0 em diante, e inteiros, né? Então aqui, A mais B é igual a B mais A. Quer dizer que a ordem, a posição onde esses números estão, se eu invertê-los, eles não vão mudar o seu resultado. Então não importa a posição em que estejam. Eu fiz aqui 35 mais 15. Facinho saber a resposta, né? 35 mais 15 vai dar 50. Não é isso? E aqui eu fiz 15 mais 35, que vai dar também o mesmo 50. Isso prova que os resultados não ficaram diferentes pelo fato de eu ter invertido a posição, né, desses dois números. Observe aqui. Se eu fizer então 35 mais 15... é a mesma coisa que eu fazer a soma de 15 mais 35. Então a propriedade comutativa é você pegar dois números que estão sendo somados, inverter a posição deles e ver que o resultado sempre será o mesmo. Então a ordem, né, a ordem deles não vai alterar o resultado final. Então a propriedade comutativa é onde eu somo dois números e eu inverto a ordem, não vai implicar no resultado, ok? Então vamos à próxima propriedade. A propriedade associativa, nós iremos ter agora três elementos, certo? Então, na propriedade associativa, sejam A, B e C. Números naturais quaisquer, quer dizer, números que estejam dentro do conjunto dos números naturais. E aí, então, A mais B, que está aqui entre parênteses, é porque eu vou resolver o que está aqui primeiramente dentro de parênteses, mais C é igual a A mais B mais C, que é esses dois outros termos que está entre parênteses também, ó. Certo? O que quer dizer isso? Que primeiro eu posso resolver esses dois, o primeiro e o segundo elemento, assim como eu posso resolver os dois últimos elementos, somando eles primeiros. Vamos reparar aqui no exemplo prático, certo? 3 mais 7, eu vou ter o valor 10, mais 10. Isso aqui vai dar 20, ok? Aqui eu tenho 3, mais 7 mais 10 vai dar 17. Observe que esses valores vão ser os mesmos. Não houve alteração no resultado pelo fato de eu ter escolhido quais números eu iria somar. Então a associatividade, eu posso associar números que eu possa vir somar. Eu posso somar os dois primeiros, eu posso somar os dois últimos, eu posso somar os dois da ponta depois do meio. Então a associatividade é essa liberdade que você pode fazer tipo de soma, não necessariamente começando do primeiro com o segundo, depois do terceiro, depois do quarto, assim consequentemente. Não, assim não. A gente pode mudar a ordem das somas, né? A gente pode tanto inverter os fatores, né? Inverter os fatores não. Inverter as parcelas, né, que são os números que estão sendo somados, como eu posso inverter, né, os pares que eu vou somar. Então vamos à próxima propriedade, ok? Vamos lá. No elemento neutro, a gente imagina quem? Claro, é ele, o zero. Então vamos lá. Seja A um número natural qualquer. Então, A mais zero é igual a A. Quer dizer que a soma de um número com o elemento neutro, né, que é uma outra propriedade, é o próprio número que está sendo adicionado a zero. Quer dizer, o zero, ele nem acrescenta e nem retira. Então, por isso que aqui neste momento da operação de adição, que é o que nós estamos vendo, e suas propriedades, ele não vai acrescentar e nem vai retirar. Um exemplo, 5 mais 0. 5 mais 0 é o próprio 5. E se eu fizer o inverso, que é a propriedade inicial que a gente viu, que é a comutativa,
esse valor também será o próprio número 5. Então vamos para a próxima propriedade. E a nossa última propriedade para a gente ir para o exercício é elemento inverso. Seja A um número natural, seu inverso será menos A. Seu inverso será menos A. Então, elemento inverso é pegar o número natural que está lá, né, positivo, inteiro, e o seu inverso é pegar esse número e trocar o sinal dele. Se ele era positivo, números naturais, ele passa a ser negativo. E esse seu inverso, ele é o que? Quando ele é adicionado ao anterior a, ele vai ser zero. Vai ter um resultado nulo. Então, se eu tiver 7 mais o seu inverso, é zero. Certo? Eu posso pegar outro exemplo. Se eu tiver 8, se eu adicionar o inverso dele, isso aqui resultará em zero. Então, vamos aos exercícios? Vamos à primeira pergunta. O que é propriedade comutativa? Claro que estamos falando da propriedade comutativa relacionada à adição. Então, você faz o quê? Você pausa o vídeo, responde, e aí você vem comigo. A propriedade comutativa, você vai responder da seguinte maneira. A ordem das parcelas não altera a soma. A ordem das parcelas não altera a soma. Vamos ver como é a explicação melhor dessa parte, né? Porque parcelas são partes de uma soma. Como assim? Eu tenho 5 mais 9. O 5 e o 9 são chamados de parcelas. E o resultado dessa soma de duas parcelas, esse resultado que aqui é 14, isso aqui se chama a adição. Então, o que é a propriedade comutativa? A ordem das parcelas não altera a soma. A ordem das parcelas não altera a soma. Aí você pega lá. Como é que é essa ideia? Você vai pegar, eu tenho aqui 5 mais 7, 5 mais 9. Eu vou inverter isso aqui para ficar 9 mais 5. O resultado vai mudar? Não. O resultado não vai mudar. Então eu inverti a ordem, 5 passou para o outro lado e o 9 veio para frente. Então a ordem se alterou, mas o resultado final não se alterou. Então a ordem das parcelas não altera a soma. A ordem das parcelas não altera a soma. Então vamos à próxima pergunta. Segunda pergunta. Pausa o vídeo, responde. Então vem comigo. O que é propriedade associativa? Independente da forma que somamos as parcelas, o resultado é o mesmo. Então, independente da forma que somamos as parcelas, o resultado é o mesmo. Pessoal, como assim? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 4 mais 3 mais 1 é igual 4 mais 3 mais 1 é igual 4 mais 3 mais 1. Se eu for somar em pares, eu posso nessa primeira situação somar esses dois primeiros números. Na segunda situação eu somo os dois números finais. E na terceira situação eu somo os números que estão
na posição primeira e na terceira posição. Então 4 mais 3 vai ser o quê? 7 mais 1. Aqui eu repito 4. 3 mais 1, 4. Aqui, ó, 4 mais 1, 5. Todos os três resultados serão o mesmo valor. Então, essa é a propriedade associativa. Não importa, né? É independente da forma que somamos as parcelas, o resultado é o mesmo. Não importa a forma, né? Não importa a forma que a gente vai somar. O resultado sempre será o mesmo. Vamos para a terceira pergunta. Terceira questão. O que é elemento neutro? Pausa o vídeo, responde, vem comigo. O que é elemento neutro? É qualquer número que adicionado a zero resulta nele mesmo. Qualquer número que é adicionado a zero resulta nele mesmo. Então a gente pode ter um exemplo como 0 mais 7. Resultado 7. Então o zero ele não vai acrescentar nem diminuir. Então qualquer número que é adicionado a zero resulta nele mesmo. Então vamos à próxima pergunta. Quarta e última questão. O que é elemento inverso? Elemento inverso é quando adicionamos o seu inverso, o resultado é zero. É quando adicionamos o seu inverso e o resultado é zero. É quando adicionamos o seu inverso e o resultado é zero. Como assim? Vamos lá. Eu tenho o número 25. Adiciono o seu inverso. O resultado? Zero. Eu tenho aqui 88. Adiciono o seu inverso. Resultado? Zero. Então tá aí. Se você gostou dessa aula, dá um joinha, assista quantas vezes for necessário para você fixar na sua mente esse conteúdo, porque é um conteúdo que não é tão fácil assim, você precisa assistir esse vídeo várias vezes para poder compreender. Anote, veja os exercícios, tente fazer os exercícios sozinho, faça repetições várias vezes desses termos, desses significados. Eu queria agradecer a atenção de todos e valeu, e fique com Deus, tchau!